Foi um jogo em que o que aconteceu de anormal nessa partida foi o Palmeiras ter demorado para fazer os gols. O Palmeiras, quando começou o jogo, pressionou, perdeu algumas oportunidades, o Brasão fez boas defesas, ele foi, acho que de longe hoje, o melhor jogador do Santos. No segundo tempo, cenário mais ou menos que se repetia, até que o Flaco Lopes achou uma bela jogada e deixou o Tigrinho na cara do gol. Para o Vitor Roque fazer o primeiro dos seus 2 gols. No Palmeiras, de fato, o Bruno lembrou bem, destacou bem, que é um Palmeiras, sim, mais técnico, né? Principalmente porque o Palmeiras descobriu um novo meia argentino chamado Flaco Lopes, que virou um 9 com características de 10. Né? Ele alterna essas duas funções durante boa parte do jogo, em muitos momentos do jogo, e faz as jogadas que mais encantam, né? No segundo tempo, em dado momento do jogo, ele até teve a concorrência em relação a isso do Alan, que também entrou de novo muito bem. Agora, é um jogador refinado, um jogador diferente. E o Vitor Roque, que no primeiro tempo foi até um pouco afobado, perdeu alguns lances, né, em que ele poderia ter trabalhado melhor, é também um outro jogador que está num momento de muita evolução, está iluminado, fazendo muitos gols, de novo chamando a atenção de clubes europeus. Então, é lógico que os dois, mais o Andrés Pereira, eles formam realmente um trio e a espinha dorsal de meio campo e ataque desse time que realmente chega muito forte para essa fase decisiva do campeonato. Agora, é também bom a gente lembrar o seguinte, essa rodada de meio de semana, ela, em tese, seria mais favorável ao Palmeiras, como algo que de fato se comprovou. A próxima, ela aparentemente favorece mais o Flamengo, que vai receber o Santos, enquanto o Palmeiras vai ter um jogo muito mais difícil em Mirassol. De qualquer forma, o Palmeiras com 3 pontos à frente, podendo se dar o luxo, inclusive, de ter um tropeço, porque no desempate, pelo número de vitórias, o Palmeiras também seria o clube favorecido. Em relação ao Santos, eu venho dizendo aí há uns 10 dias, para mim o Santos cai, infelizmente. E eu tenho até uma questão sentimental com o Santos, que já expliquei muito aqui. Não torceria para que, não torço para que isso aconteça, mas para mim é algo quase que inevitável. O time vai se desmanchando, vai se desintegrando, jogadores atuando abaixo do que poderiam, e a tabela realmente é muitíssimo complicada até o final. E o Vitória, para complicar, reage, né? O Vitória, que já era tido por muitos como quase que um rebaixado, reage em um momento em que tudo poderia ter ficado pior, não fossem os 2 últimos jogos do Fortaleza, nos quais ele tomou um gol espírita lá na Vila e hoje cedeu um empate em cima da hora. Na zona do rebaixamento agora, o Vitória venceu o seu jogo ontem. Com essa derrota para o Palmeiras, o Santos entra entre os 4 últimos colocados do Brasileirão. Tem muita gente que estava dizendo antes dessa rodada, especialmente depois do empate do Flamengo na Vila Belmiro diante do São Paulo, Mansur, que se o Palmeiras vencesse o Santos hoje, o campeonato se inclinaria demais ao Palmeiras. Eu que falei isso aqui. Foi você? A frase é minha. Você foi um também. E que talvez ficasse muito difícil para o Flamengo. Eu até ponderei no programa de ontem que eu acho que nenhum dos 2 times vai terminar o campeonato só vencendo. Eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo ainda vão ter outros tropeços ao longo dessas últimas 7 rodadas do Brasileirão. Você continua com a impressão de que o Palmeiras, com essa vitória de hoje, deu um passo gigante para o título, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. A questão é que você tem 7 rodadas para o final e o Flamengo, nesse momento, precisa de pelo menos 2 rodadas para ultrapassar o Palmeiras. E se a sua impressão for correta, e de fato raramente você tem uma sequência tão grande de vitórias, mesmo dos líderes do campeonato, significa que o Flamengo também pode ter o seu tropeço. O Flamengo tem um Fla-Flu para jogar, por exemplo, só para citar um exemplo, né, de jogo desafiador. O que obrigaria o Palmeiras a ter 3 tropeços para o Flamengo passar. Então, eu acho que nesse momento há uma vantagem muito considerável. Não acabou o campeonato, o título está em disputa, mas o Palmeiras tem um caminho pavimentado para ganhar o Brasileiro. Tem uma vantagem e que nessa reta final ela é muito considerável.
ao mesmo tempo que o jogo constrói uma situação muito favorável para quem está liderando, ela coloca o Santos numa situação absolutamente preocupante, dramática mesmo, porque se a gente pensar que o Santos tem hoje 33 pontos, se a gente for considerar que 43 sejam suficientes, e isso não é uma garantia. Não há uma garantia. Normalmente é 45, isso. Mas quase sempre não se necessita desses 45 pontos para permanecer. É difícil olhar para... O Santos não caiu ainda, o Santos não está rebaixado, mas é difícil olhar para a relação dos 7 jogos que o Santos tem pela frente e encontrar esses 10 pontos. Contra o Flamengo no Maracanã, seja na Vila, contra o Mirassol, fora contra o Inter, em casa contra o Cruzeiro e 2 jogos em tese um pouco mais acessíveis contra o Sport e visitando o Juventude. Não é fácil você achar 10 pontos aí pelo que o Santos tem desempenhado e pelo que tem sido a campanha dele. Então, ele entra na zona do rebaixamento, que já é uma pressão a mais, mas com um calendário daqui até a reta final que preocupa demais. O calendário é muito difícil. O Santos vai ter que encontrar pontos, por exemplo, contra o Internacional, num confronto direto fora. Tem que ganhar do Sport já rebaixado, ganhar do Juventude Belmiro, em Caxias. E tem que ganhar do Juventude em Caxias. Os outros jogos... Fazer são pontos improváveis. Exatamente. Agora, o que talvez, Alex, dê mais esperanças aos santistas é que acho que o desempenho, mesmo hoje contra o Palmeiras, numa boa parte do primeiro tempo, não foi tão ruim. Se a gente pensar da dificuldade do jogo, quão melhor é o Palmeiras hoje, o Santos até conseguiu levar bastante o jogo ali de uma maneira... Claro, o Palmeiras foi melhor durante o jogo todo, mas o Santos conseguiu levar bem, tendo até as suas oportunidades e tudo mais. Talvez sirva como um alento para que o Santos possa, nessas últimas rodadas, e com a presença do Neymar, que não esteve hoje no Allianz Parque por causa do gramado sintético, conseguir o objetivo da temporada nesse momento, que é escapar do rebaixamento. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mans, todo mundo que está em casa. Semelhanças entre Bagdá da novela e Santos. 2 entraram. O Santos entrou na zona de rebaixamento e o Bagdá entrou na casa da Arminda, personagem da Grazi Massafera, atrás de dinheiro. Parabéns pro Bagdá. Que o filho da Arminda tá devendo pro Bagdá, que é o xamã, que é o dono do... Rapaz, a novela também pega fogo, cara, mas pro Santos não tá fácil, já tá pegando fogo também. Mas o jogo igual hoje, não tem como ser... O Santos é difícil. Rapaz, você pegar o Palmeiras igual tá jogando hoje aí, não tem jeito de ser... de você até... Você lamenta porque você precisa vencer, você precisa somar. Mas jogar contra o Palmeiras aí do jeito, nesse nível que o Palmeiras tá jogando, gente, aqui no Brasil, na América do Sul... É tudo muito difícil para todo mundo que for enfrentar. Então, se for colocar é o Flamengo mesmo que tem essa condição, que não vai ser fácil. O Palmeiras vem num volume de jogo que não é esse tipo de jogo que o Santos mais tem que lamentar, penso eu. Aquilo que já perdeu, perdeu, e tem que lamentar aquilo que era possível ganhar, igual Vitória dentro de casa, enfim, outros adversários, mas é pensar nos pontos possíveis, vai pegar o Palmeiras de novo ainda. Mas é pensar realmente nos pontos possíveis, nos próximos adversários, porque essa briga agora, nessa tensão, entrando na zona nesse momento e ainda tendo sorte que o Fortaleza empatou com o Ceará, né, no 44 final, do segundo tempo, seria um adversário a mais, mas não deixa de o Fortaleza estar ali. Enfim, cara, o Santos vai ter que pensar realmente, ele tá melhor, vai ter o Neymar para jogar e tomara que tenha para todos os jogos, mas realmente vai ter que ter uma cabeça muito boa para sustentar essa pressão. Vamos dissecar as situações de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título, além do Cruzeiro e também do Santos em relação ao rebaixamento. Vamos trazer a nossa equipe que está no Allianz Parque e transmitiu esse jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Everaldo Marques, o EV, Fernando Praz, o Paredão e Ricardinho, meu camisa 11, já estão prontinhos aqui para participar do Troca de Passes. Amigos, mais um jogo de muita imposição do Palmeiras. Eu conversava com o Alex ao longo do jogo e dizia, é impressionante o quanto o Palmeiras disputa todas as bolas, o quanto ele briga por todas as bolas, o quanto o Palmeiras corre em campo, se doa para conseguir a vitória, nem que seja na marra. E por todos esses aspectos, somados à qualidade técnica dos seus jogadores, faz com que esse time seja muito difícil de ser batido hoje em dia. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao Troca de Passes, EV. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que acompanha o Troca. Eu sempre vou dar risada quando você chamar o Ricardinho de meu camisa 11, porque ele está implicitamente dizendo que ele é o camisa 10. Aí eu já parei, Ricardinho. Sempre, né? Mas
Faz parte. Um abraço para todos do Troca lá. O Praz, inclusive, falava ao longo do segundo tempo sobre a capacidade física do Palmeiras, em cima disso que o Diniz estava falando, né, Praz? A competitividade é muito grande, a maneira como o time briga por cada bola. E tem também um outro fator, que é o banco de reservas. Quando você tem um elenco mais amplo, se acaba o gás de alguém, vem um Alan do banco de reservas e destrói o jogo. Boa noite. Boa noite, pessoal do estúdio. Assim, o futebol ele é feito de vários aspectos, né? Físico, técnico, tático. Psicológico. Psicológico. Físico, a gente já falou que o Palmeiras tá voando. É um time muito físico, é um time muito forte. Não que o preparador físico faça os caras correr, eles são físicos. Mental, todo mundo fala isso do Palmeiras. O Palmeiras é muito forte mentalmente, né? Tecnicamente, Evê, tu mesmo falou. Olha o banco que tem o Palmeiras, olha os jogadores que entram. Hoje vieram Veiga e Alan do banco de reservas, entre outros. E aí tem mais um fator, que é o tático. Imagina, a gente precisa falar de um cara que está há 5 anos no clube. Então, assim, é um time muito forte, é um clube muito bem estruturado. Agora o Santos, né? Falando do Santos. O Palmeiras a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que vai fazer o Palmeiras, né? Para tentar ser campeão. Agora o Santos, o que o Santos tem que fazer? O Santos tem um jogo muito complicado, que é contra o Flamengo agora, e depois tem outro jogo complicado, que é contra o Palmeiras. Então, assim, a tabela do Santos é muito, muito difícil. O que eu vejo, o Santos já deixou pontos em casa que são preciosos e que colocaram o Santos nessa situação, que foi perder por Vitória e empatar com o Fortaleza. Eu acho que a salvação do Santos é a Vila Belmiro. O Santos vai ter que criar um ambiente na Vila Belmiro, a torcida vai ter que entender isso, que quem vai tirar o Santos dessa situação muito é a torcida, né? Óbvio que os jogadores vão ter que jogar dentro de campo, mas a torcida vai ter que fazer esse papel de ajudar, né? Não colocar mais pressão em cima dos caras, para que o Santos consiga fazer da Vila Belmiro um caldeirão e ali ele consiga os pontos que a gente imagina que ele precisa para se salvar. Puxando pelo Santos, já que o Praz falou disso, Ricardinho, e os nossos amigos da mesa até falaram que pelo desempenho do Santos hoje, pode ser um alento para o torcedor, porque em outros jogos, não contra o Palmeiras, por exemplo, pode ser que o Santos, se jogar mais ou menos o que jogou aqui hoje, possa conseguir bons resultados. E o Palmeiras hoje se aproximou de 30 finalizações no jogo, realmente foi um domínio incrível. Eu queria ouvir você a respeito dessa vitória do Verdão e projetando também o cenário do Santos. Bom, já dei boa noite para o nosso time lá do Troca. O problema do Santos é que você jogar com o Palmeiras, quem jogou hoje vai jogar com o Flamengo, depois com o Palmeiras de novo, é a dificuldade do campeonato e são os 2 melhores times hoje, tanto é que estão na final da Libertadores e talvez não são nem do futebol brasileiro, né, da América do Sul, né? E você vai dizer, pô, mas é normal perder? Não, não é normal, mas nas circunstâncias hoje, se você analisar os times, o time do Palmeiras, não só porque ganhou, é melhor do que o do Santos, assim como o time do Flamengo também é melhor do que o do Santos. Só que o Santos, em algum momento, ele fez um jogo equilibrado. Ele conseguiu equilibrar, na metade do primeiro tempo, as ações do Palmeiras marcando, competindo, tentando finalizar, né? No segundo tempo, teve a sua chance na bicicleta do Vitor Hugo. Foram poucas finalizações em relação ao do Palmeiras, mas existe uma diferença de time, existe uma diferença de trabalho, de treinador, de tempo do treinador, né? As características e as opções. Você falou do Alan, né? O Rafael Veiga, que deu o passe, que no jogo da LDU fez 2 gols, quer dizer... E o Alan quase faz um golaço aqui quase hoje. Faz um golaço. Então, assim, o Santos fez aquilo que poderia fazer, mas enfrentou um Palmeiras que está num momento especial. E o resultado do jogo é consequência disso. De um time que tem mais força, que tem mais confiança, que é mais organizado, que tem muito mais tempo de conjunto e de treinamento com o seu treinador, né? E que está no momento de disputa de título. O problema do Santos é que ele é um time que está nessa situação, não por acaso, porque oscila muito. Então o Santos fez o jogo que fez contra o Corinthians e ganhou na Vila muito bem, sobrando, sendo melhor que o Corinthians. Não deu uma semana depois, ele jogou contra o Vitória e perdeu em casa. E não conseguiu jogar. Então, se ele faz um jogo como fez hoje, perdeu do Palmeiras, tem chance de melhorar? Tem chance de melhorar. O seu principal jogador, o que a gente espera que possa ajudar muito o time hoje, não jogou, que é o Neymar, né? Que poderia dar sua contribuição 15, 20 minutos, 25, não sei quanto tempo ele aguentaria, mas poderia dar sua contribuição, né? Porque tem qualidade, apesar de estar voltando de contusão. Agora, qual o Santos vai enfrentar o Flamengo? Qual o Santos vai enfrentar o Palmeiras? Né? Essa perspectiva é que fica na cabeça do torcedor do Santos, que hoje olha para a tabela e vê o seu time na zona do rebaixamento. Ah, mas ele tem um jogo a menos. Mas ele tem que ganhar o jogo a menos. E esse jogo é contra esse time que enfrentou hoje e que teve essa dificuldade. Então o caminho do Santos não é simples. O torcedor santista sabe
vai ter que apoiar o time, vai ter que abraçar o time, esses jogadores vão ter que responder, porque a tabela do Santos, a continuidade do Santos no campeonato não é simples. Dá para pontuar? Lógico que dá. Tem time para fugir? Tem time para fugir, mas vai ter que trabalhar mais, vai ter que se organizar mais, vai ter que jogar mais em jogos pontuais e vai ter que buscar pontos contra esses times, contra o Palmeiras lá na Vila, vai ter que buscar ponto agora contra o Flamengo, não tem jeito, se você quiser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras segue o seu caminho de qualidade de jogo, de organização, de dentro da dificuldade do jogo uma mudança ou uma individualidade pela qualidade de jogadores que tem, consegue sair dessa dificuldade e consegue transformar em resultado, né? E é um time que aqui dentro de casa é forte, porque a torcida empurra e porque o time joga, o time retribui o apoio do torcedor. A gente viu aí muitas finalizações, o Praz até brincou. O Gabriel Brazão só não foi melhor em campo porque o Vitor Roque fez 2 gols, mas o goleiro do Santos evitou um resultado histórico hoje aqui, Praz. Fez grandes defesas difíceis, né? Ele não é só a quantidade de defesa, ele fez algumas defesas muito difíceis. Segurou até onde dava, né? Assim, não tem o que falar. A superioridade do Palmeiras foi muita, não passou. Dificilmente o Brasão conseguiria sustentar essa quantidade de finalizações, esse volume de jogo do Palmeiras. Como eu falei, eu acho que o caminho para a saída do Santos da zona de abaixamento são os jogos em casa, porque analisando a tabela. São bem difíceis os jogos e, assim, tirando alguma outra exceção, é difícil imaginar o Santos conseguindo buscar esses pontos fora da Vila. E analisando a tabela também, Diniz, queria até colocar para vocês aí, o Mansur falou, né, olhando os jogos que faltam para o Santos, eu não encontro 10 pontos aqui para o Santos chegar a 43, que não é um número mágico para garantir a permanência. Se você olha para a tabela do Palmeiras, o Palmeiras tem sido implacável nesse campeonato contra times que estão na segunda parte da tabela, do 11º para frente. A gente está vendo aqui imagens, a tabela, né, do Santos na luta contra o rebaixamento, que não é fácil. Com relação ao Palmeiras, da 11ª posição para